Oi gente, tudo bem com vocês? FIIs de papel que não fazem emissão tendem a morrer no longo prazo? Será que isso é verdade? Eu não consigo ver dessa forma, tá? Um ponto que é importante de entender é o seguinte: os fundos de papel, que são aqueles que compram recebíveis imobiliários e não compram imóveis, né? Eles investem em recebíveis e geram o retorno através dos juros desses recebíveis. Eles são fundos imobiliários, mas muito parecidos com um fundo de renda fixa. E o que acontece nos fundos de recebíveis que não acontece no fundo de tijolo? Para um fundo imobiliário existir aqui no Brasil, ele tem que distribuir 95% da sua geração de caixa para os seus cotistas por lei. E no caso dos recebíveis, eles costumam ter prazos de vencimentos relativamente curtos. Então todo o rendimento do fundo imobiliário, mais cedo ou mais tarde, seja porque o fundo imobiliário está recebendo os juros daquele recebível, seja porque o recebível está vencendo, ele está recebendo o principal, ele é obrigado a fazer toda essa distribuição de caixa. Então no longo prazo, a tendência é que o fundo imobiliário de papel ele permaneça com seu patrimônio estável, o patrimônio dele não aumente e, consequentemente, a cota do fundo imobiliário de papel costuma também ficar de lado. Pega, por exemplo, a cota do KNCR, você vai ver que ela está sempre ali perto de R$100. Por que isso acontece? Porque todo o excesso de retorno é distribuído para o seu cotista ali por obrigações legais. Diferente do fundo de tijolo, que o imóvel que está ali dentro ele não é liquidado e com o tempo ele tende a ir valorizando, e o imóvel consequentemente recebendo um aluguel maior, ele vê o seu patrimônio crescendo naturalmente, sem fazer emissões, desde que ele não fique também girando a carteira de imóveis. Porque um FII que gira a sua carteira inteira constantemente, ele também não consegue crescer o seu patrimônio por causa dessa regra. Toda valorização que ele tiver com o ganho dos imóveis, ele vai ter que distribuir. Se o fundo de papel não fizer emissão nunca, o que vai acontecer é que ele vai ficar com patrimônio lateralizado com o tempo. E você pode até falar, bom, mas aí o fundo imobiliário ele vai estar perdendo patrimônio pela inflação, porque afinal de contas um fundo que tem 500 milhões de patrimônio hoje, daqui 20 anos 500 milhões vai ser muito menos por causa da inflação. Sim, isso é verdade, mas você como cotista, se você está recebendo todo o rendimento ali em dividendo e você está comprando mais cota desse FII, lá no futuro você vai receber muito mais dividendo do que hoje, né? Falando aqui do Exatas Modesto, FII de papel é a mesma coisa que Tesouro IPCA com cupom de longo prazo? Cara, isso depende muito. Se você pega um fundo imobiliário de papel que tem a maioria dos seus ativos indexados ao IPCA, ele vai ter sim essa correlação de rendimento com um Tesouro IPCA mais de longo prazo. A diferença é que no caso do FII de papel, o seu rendimento é isento de imposto. No Tesouro IPCA, você tem que pagar a tabela regressiva de imposto de renda. E no caso do FII de papel, você tem o risco imobiliário daqueles ativos que estão lastreando os recebíveis. Se a gestão fizer boas aquisições de bons CRIs a boas taxas, ele renda mais com um prêmio superior ao Tesouro IPCA+, e ainda conta com o benefício fiscal de você não ter imposto sobre os dividendos. Vou ter L2 perguntou o seguinte: por que não existe muitos FIIs de casas residenciais como nos REITs americanos? Eu julgo principalmente, a gente tem sim alguns fundos residenciais aqui no Brasil, são fundos muito novos, mas historicamente, se for pensar, aqui no Brasil sempre foi muito mais problemático tirar um inquilino, principalmente uma família, de um determinado imóvel residencial. Eu dei uma pesquisada no Google e em São Paulo, em média, você demora entre 6 e 12 meses para conseguir tirar um inquilino em primeira instância, caso ele não pague os aluguéis. E você pode demorar até mais 12 meses para conseguir tirar o inquilino sendo julgado em segunda instância. Isso que hoje é muito mais fácil do que se você voltar 1, 2 décadas atrás, que era praticamente impossível você tirar um inquilino caso ele não tivesse para onde ir e ele estivesse usando só aquele imóvel. Então isso historicamente afastou os investidores. Historicamente a gente nunca teve um incentivo para entrar um dinheiro pesado para empresas tocarem imóveis residenciais. Mas isso aparentemente está mudando nos últimos anos. Vamos acompanhar como que a indústria vai evoluir. Bom pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal.